Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você esteja acompanhando o podcast Legalmente Falando. Como a gente prometeu semana passada, essa semana voltada exclusivamente para a Semana do Consumidor, dia 15 foi o Dia do Consumidor, e nada melhor do que trazer uma pessoa mais que especial para participar do programa com a gente, a gerente do Procon, Cíntia Nunes, que vai explicar um pouco do direito do consumidor e também como funciona o Procon Caruaru. Nesse sentido, eu já começo apresentando minha convidada e perguntando, aquele velho ditado, doutora Cíntia Nunes, que o direito tem sempre razão, isso é verdade mesmo? Boa tarde. Ou tem alguma diferença? Boa tarde, boa noite, bom dia, horário qualquer que estejam escutando. É um pouco complicado porque isso já vem enraizado, eu acredito, da época dos avós da gente. Inclusive, a gente tinha uma loja, né, um comércio que ele sempre colocava, o cliente tem sempre razão, e isso ficou, de uma certa forma, impregnado na nossa cultura. Mas não é bem assim, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, ele não é que ele coloque como um direito absoluto o direito do consumidor, ele surgiu para trazer equilíbrio nas relações de consumo, para trazer essa harmonia, para que o consumidor ele tenha essa força, essa capacidade de demandar em face de um fornecedor que, em tese, tenha um poder de assessoria, um poder financeiro, enfim, para que o consumidor ele se sinta protegido diante do que a gente vê aí. Por exemplo, a gente vê muitas questões que o consumidor, muitas vezes, eu vou brigar com o banco, eu não vou brigar com o banco, eu vou perder. Assim, ele tem essa impressão de como se fosse injustiçado que, nesse exemplo que eu estou dando, um banco poderia agir como quisesse, que em virtude do poderio financeiro dele, poderia agir como quisesse. Não, existe, nessa situação, existe o Código de Defesa do Consumidor justamente para trazer esse equilíbrio. Tratar de forma igual os desiguais, né? O princípio da isonomia que a gente vê lá na Constituição. E trazendo esse equilíbrio, a gente consegue... a partir do momento que a própria legislação ela facilita essa defesa do direito do consumidor, sendo em instância administrativa por meio de PROCONs, sendo no judiciário, então traz para o consumidor que não tem uma capacidade técnica, por exemplo, de emitir um laudo, de angariar provas. Então, há essa possibilidade em que, apesar que, de uma certa forma, traz respondendo à tua pergunta, de que não, ele não tem sempre razão. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem para as duas partes, mas de uma forma que ele traz o equilíbrio, mas ele não traz o absolutismo naquele direito. Até porque direito, a gente sabe, nada é absoluto, tudo depende, né? Sim. Tudo depende. Então, não traz essa questão de sempre ter razão, mas diante do que a gente vê, diante do que a gente traz e diante, inclusive, da possibilidade que a legislação traz, que o Código de Defesa do Consumidor traz, há uma inclinação bem grande para que o consumidor ele consiga comprovar seu direito, inclusive com a inversão do ônus da prova, que aqui justifica que no direito cabe no caso, a parte demandante provar o que está alegando. Já no direito do consumidor, se você solicitar, isso pode ser feito judicialmente, você vai requerer, o juiz pode inverter o ônus da prova, ou seja, a outra parte que deve comprovar que você não tem direito, que aquele direito que você está pleiteando não tá bem amparado. Então, são vários institutos que tá dentro do Código de Defesa do Consumidor que traz essa possibilidade, traz essa facilitação do direito do consumidor, mas não traz uma tratativa absoluta para isso. Então, é muito importante essa consciência do consumidor, que a gente vem com isso enraizado. É a cultura da gente ter essa ideia, mas não é bem assim. Mas, de uma certa forma, o Código de Defesa do Consumidor, a legislação consumerista, ela traz várias benesses para que possa pleitear seus direitos. Perfeito. A gente tinha feito uma chamada, inclusive, anteriormente, e até mencionou a senhora lá no Instagram, que a gente trouxe até uma curiosidade, que essa ideia do Dia do Consumidor surgiu lá nos Estados Unidos, com John F. Kennedy, enfim. Mas qual é a ideia que eu quero abranger? A gente sabe que todo estabelecimento, ou a maioria deles, tem aquele Código de Defesa do Consumidor ali, mas pouca gente ainda pega para dar uma olhada e saber quais são os seus direitos. Geralmente é quando essa pessoa se sente lesada que vai atrás realmente para entender o que ele tem como direito, né? Mas a minha pergunta é, como essa pessoa, ou na verdade já entrando um pouco até no PROCON, mas sem abranger muito para a gente poder seguir uma narrativa,
Como é que essa pessoa pode buscar realmente esse conhecimento, essa orientação? Qual é a melhor indicação para essa pessoa não ser pega de surpresa, de certa forma? E na verdade o Código de Defesa do Consumidor, ele é pequeno, ele tem 120 artigos, se eu não me engano, não estou recordando agora, mas ele é muito, ele traz a abordagem muito geral, ele traz uma abordagem muito ampla sobre o direito do consumidor. O que isso é regulamentado, o que é complementado por legislação em espaço, porque não temos, a legislação consumerista não se resume ao código. Há legislação em espaço, há as agências reguladoras que trazem suas resoluções, suas normativas, que são utilizadas para a defesa do direito do consumidor. Mas é o consumidor que busca ali, que está ali numa situação, que se depara, vai estar no estabelecimento comercial e se sente indefeso, não sabe, na verdade, ele não sabe se tem direito ou não. O código ele vem para auxiliar. Ele traz esse auxílio para o consumidor, mas muitas vezes o consumidor não tem, o código não tem aquela resposta que o consumidor busca. E apesar de ter uma nomenclatura simples, mas ainda há o juridiquês, né? Ainda há muita questão que o consumidor, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, o que a gente vê, o defeito, meu celular deu defeito. Para o código, para a legislação, não é defeito, é vício. Então, a gente chama o produto está viciado. É até estranho. A gente que trabalha no PROCON é acostumada com essa nomenclatura. Sim. Mas até para o consumidor entender, meu celular está viciado, meu liquidificador está viciado, ele não entende. A gente que tem a diferença de defeito e vício. Mas aí o Código de Defesa do Consumidor está lá, puro, cru, para que o consumidor vá lá e leia. É uma legislação importante? Porque de uma certa forma mostra ao consumidor que ali, de uma certa forma, já está sendo observado o direito dele. Por quê? O código ali disposto é um direito do consumidor, é para que o consumidor tenha acesso ali na hora. Mas, se o consumidor ali não entendeu, ou até mesmo não interpretou da forma, não tem condições ali, não tem aquela instrução de fazer aquela interpretação no momento. Para isso existe o PROCON, para isso a gente sempre coloca o consumidor, e eu sempre exponho essa questão do PROCON. Hoje em dia tem um atendimento WhatsApp, então até mesmo o consumidor está ali na loja, entre em contato. É muito comum a gente receber denúncias de banco, que o pessoal está na fila de banco e manda lá na hora, manda a fiscalização. Quando a fiscalização consegue incluir na rota, a gente manda a fiscalização na hora. E da mesma forma que não só quando se manda a fiscalização, quando não é só uma questão de encaminhar a fiscalização, é uma questão de dúvida mesmo, porque muitas vezes o consumidor ele nem sabe se ele tem direito, e o PROCON ele é um órgão não só de reparação do dano do consumidor, não é aquele órgão de repressão, mas é um órgão orientador, é um órgão que traz a educação, a orientação, a conscientização para o direito do consumidor. Então, é muito importante que o consumidor ele tenha essa consciência do acesso, não só à legislação, mas aos órgãos de proteção ao consumidor, que as cidades, Caruaru tem PROCON, tem Santa Cruz também tem PROCON, mas não são todas, infelizmente, nem todas. As prefeituras têm essa empatia de manter o PROCON, manter um órgão, assim, até porque muitas vezes foi até um pouco difícil de implantar o PROCON aqui em Caruaru por ser uma cidade comercial. Então, de certa forma... tem um embate, né? Poderia haver um embate, mas foi muito harmônico. O PROCON, ele chega... A gente traz justamente essa questão de conciliar, é um conciliador, apesar de, obviamente, não estar observando a lei, as sanções são aplicadas, mas o PROCON, o PROCON Caruaru, ele ganhou uma proporção muito grande, inclusive, pessoas de outras cidades, apesar de ter PROCON, algumas cidades próximas têm PROCON, mas buscam o PROCON Caruaru em virtude da confiança que, hoje em dia, o nome PROCON Caruaru inspira para o consumidor de Caruaru e região. Então, isso é muito gratificante para a gente que trabalha no PROCON e é muito importante para a gente como cidadão, porque todos nós somos consumidores. Sim. Então, aí, muitas vezes o consumidor está ali na dúvida, mas existem os meios que o consumidor tem essa tratativa, não só da legislação, mas dos órgãos de defesa do consumidor cada vez mais perto do cidadão, do consumidor. Mas então, na prática, qual seria os principais direitos que esse consumidor teria de acordo com a legislação brasileira, com o Código de Defesa do Consumidor? Eu acredito que segurança é em primeiro lugar, mas quais seriam outros principais direitos que a gente poderia enaltecer para as pessoas que estão acompanhando? O artigo 6º do Código, ele traz os direitos básicos, que é o que rege toda a legislação. Por isso, eu acho, embora faz muito tempo que fez 20 anos agora, em janeiro, que eu estou no PROCON, passou a ser muito comum
para mim, assim, passou a ser a questão da prática, ser muito comum. Mas quais são os princípios basilares do direito do consumidor? O que é que tem como fundamento? O que é que tem ali como pedra fundamental o direito do consumidor? O direito à informação, o direito à preservação da vida, da saúde e da segurança do consumidor. E a facilitação dos seus direitos. Então, a gente tem esses princípios fundamentais para o direito do consumidor. E essa questão da informação, que é o que a gente vê todos os dias, é o que a gente se depara mais. A gente fala essa questão da preservação da saúde, da segurança. A gente, obviamente, todo produto, para ser posto no mercado, ele tem que passar por órgãos que fazem esse tipo de abordagem em relação à segurança. O consumidor ele não pode ser exposto a nenhum tipo de perigo. Havendo a exposição, tem que comunicar, tudo é comunicação. Pode até ver, por exemplo, veneno, ele está lá, ele vai ser vendido, inseticida. Ele está lá a ser vendido. É perigoso para o consumidor? Mas ele está lá informando que é veneno. Então, isso é uma conquista que vem, que mesmo que seja um produto perigoso, que isso o próprio código determina. Que se aquele produto ou serviço que for posto no mercado, ele, por sua natureza, expor o consumidor a qualquer risco, tem que comunicar. Hoje em dia também tem algo muito recente que esse pessoal assim mais jovem, ele vem acompanhando isso. É a definição, a discriminação do que consta nos alimentos. Então, tudo que a gente vai consumir hoje tem lá alto em gordura, alto em açúcar, gordura trans. Então, assim, ele traz essas informações o que antes não tinha. Então, essa informação que é dada por quê? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor tem. O Código de Defesa do Consumidor é de 90. E por que não vinha sendo feito antes? Porque, justamente o que eu falei lá no comecinho, o código é muito amplo. Ele traz as abordagens de forma muito ampla, muito abrangente. E à medida que a gente vai avançando o direito, a sociedade vai avançando, o direito também vai avançando e vai se adaptando, Sim. Vai trazendo essa adaptação. Então, quando a gente se depara com ações judiciais em que um consumidor ingeriu um produto que ele tinha alergia a lactose, né? Que a pessoa, leite, né? E tinha aquele produtinho. Então, são esses tipos de abordagens sociais que vai trazendo, que levam para o legislador, para que o legislador traga para o direito. Então, eu acredito que de todos os princípios, o da informação é o que mais pesa, porque o da informação, inclusive, é o que diz se aquele produto é perigoso para você, é o que diz se aquele produto faz mal à sua saúde. Eu acredito que é o princípio da informação, que é o que traz realmente, apesar de termos todos esses, mas o da informação, o consumidor estando ciente, é o que importa. Perfeito. A senhora trouxe também essa evolução na legislação, que ela se adapta à realidade e é um convívio social. Exemplo, a senhora estava falando, eu pensei até em questão das carteiras de cigarros, por exemplo. Antigamente, fumar era um ato social extremamente aceito. Hoje, você tem aquela questão, ninguém vai impedir, obviamente, porque é uma droga lícita, mas tem ali a orientação mostrando que é prejudicial. Então, é obrigatório, pela legislação brasileira, ter aquela... Eu não sei se a imagem sim é obrigatório, mas a questão dizendo... Tem que colocar. Inclusive, teve uma atualização agora há pouco do Ministério da Saúde em relação a essas imagens. E era engraçado, que eu ficava perguntando se era obrigatório aquelas imagens. Qual é? O do câncer, qual é aquele... O pessoal até brinca, né? Qual é o cigarro que tem? Mas é dessa forma. Sim. Essa informação, ela é fundamental para o consumidor. Não só do cigarro, mas, por exemplo, você vê comerciais de bebida alcoólica. Tem lá, proibido para menores de... Antes não aparecia. Sim. Beba com moderação. O fabricante de cerveja, o fabricante de bebidas alcoólicas, ele quer que você beba. Sim. Danada aí. Mas ele tem a obrigação de trazer essa informação para o consumidor. Beba com moderação. Isso. O álcool em excesso pode... ocasionar problemas. Proibido para menores de 18 anos. Tem que ter essas informações. Tudo há de ser informado. Por quê? Porque esses produtos, cigarro, que é o que traz problemas de saúde graves, como câncer, traz, se eu não me engano, eu já vi as fotos. Gengivoplastia, essas coisas todas. Vários problemas. Ele traz com imagens fortes. Sim. Ele traz com imagens bem fortes. Para impactar mesmo. Para impactar, ele traz o impacto. Por quê?
porque o consumidor ele precisa saber o que pode acontecer. Obviamente que não, mas o que pode acontecer. Quais são os riscos que aquele produto causa? E o Código de Defesa do Consumidor diz isso, que aquele produto que causa risco para o consumidor deve ter a informação. Se a natureza dele causa um risco, ele deve estar informando, olha, eu causo um risco a você, eu posso causar isso, eu posso causar esse problema. Então, mas o consumidor ciente mesmo assim, se ele quer usufruir, se ele quer utilizar aquele produto, mas o princípio da informação está sendo respeitado. Perfeito. Pelo menos até nesse exemplo que a gente está dando, está assim. Sim, perfeito. Não, e para vocês que estão acompanhando, a doutora estava comentando, a gente falando dessa questão social e vocês terem uma noção. Antigamente, o cigarro era socialmente aceito, né? E aí hoje a gente vê toda essa campanha contra. E aí eu não estou aqui defendendo ou fazendo papel de advogado diabo, pelo amor de Deus, mas eu estou falando só a questão da propaganda da informação. Porque quando a gente vai para a cerveja não é pregada da mesma forma, apesar de ter essa questão, tem a informação, né? Mas não tem de forma aquela imagem chocante, né? Impactando, né? E obviamente tem algumas campanhas contra, eu também não vou ser injusto dizer que tem a campanha de diminuição de álcool para não pegar no volante, essas coisas todas, mas você vê que quando a cerveja é colocada lá é a questão da boemia, a questão da vida boa, verão, aquela, né? Mas enfim, isso é outro papo, é só porque eu achei interessante a gente conversando sobre isso. Mas é interessante. Agora, a gente falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, tem mais uma pergunta que vale ressaltar, porque cada país tem uma legislação própria para a defesa do consumidor, né? Como é que a gente está frente aos outros países, Estados Unidos, União Europeia, como é que a gente está realmente? O nosso código, de fato, é um código abrangente, completo. Enfim, explica um pouquinho pra gente. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é muito avançado em relação às outras legislações. Ele traz essa possibilidade eu coloco assim, eu acho que na defesa do direito mesmo, eu acho que a inversão do ônus da prova, ela beneficia muito o consumidor hipossuficiente, o consumidor que não tem um aparato técnico, que não tem a questão do aparato, como é que eu digo, de instrução realmente para se chegar àquela demanda, mas em que em outras legislações não tem esse suporte para ele. Existe lá, eu não sei como é que se fala lá as legislações dele, mas sim. Mas em alguns, eu já vi, agora eu não estou recordando agora. Mas tem um que ele é totalmente ali somente é uma coisa tão óbvia, que eu precisava falar isso, não precisava falar isso, mas muitas vezes por isso que na caixa de ovos contém ovos, né? É o que o povo diz, é o que a gente... Mas... Não, e o português tem uma coisa engraçada, né? Porque quando diz assim, caixa de ovos, você vai entender que é a caixa com ovos, mas eu até vi uma pegadinha, viu, Bia? Você que tá aí, uma pegadinha de Silvio Santos, das antigas, que o povo vende-se caixa de ovos por R$2. Aí toma R$2 a caixa de ovos, ele só entregando a bandeja, toma. Mas era caixa de ovos. Mas aí veja isso aí, se isso não iria incidir em alguma infração ao direito do consumidor. Porque o consumidor, por quê? Porque isso induziu o consumidor ao erro. Sim. Então o consumidor ali, ele estava sendo induzido acreditando que realmente estava comprando uma caixa com ovos. Mas era caixa de ovos. Então, assim, a importância essa importância do cuidado que a legislação brasileira tem com a informação. Então, assim, é uma legislação avançada, até porque não é só o código, assim, ele traz várias legislações esparsas, tem uma proteção bem ampla em relação, por exemplo, a um usuário de companhia aérea, né, que faz uma viagem internacional. E eu já me deparei com uma situação específica que foi um amigo meu que ele foi residir em outro país e ele teve um problema com o voo, mas ele não sabia qual era por onde era que ele ia ingressar, onde era que ele iria ingressar a ação. E a gente até fez o comparativo, eu ajudei ele, eu não peguei essa causa dele, mas eu ajudei ele no sentido de que qual seria a legislação que seria mais favorável para ele. E a brasileira, com certeza, dava muito mais suporte, dava muito mais possibilidade dele ter esse direito reparado do que a legislação desse outro país. Então, é algo realmente que eu vejo como algo muito avançado. A gente tem muito a melhorar ainda, a gente tem muito que melhorar. As agências precisam também ajudar um pouco, porque eu tenho o grupo dos PROCONs de todo o Brasil, a gente tem vários, então são 3 grupos, PROCONs Nordeste, PROCONs Brasil
e Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são os 3 grupos que a gente tem. E é uma briga infinita com as agências, porque muitas vezes... o que acontece hoje em dia com as companhias aéreas, infelizmente, a gente vê porque a agência que regula, que é a ANAC, muitas vezes vai deixando ali, muitas vezes não faz o papel dela. Mas os órgãos de defesa do consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá para puxar isso aqui, para ANAC, vamos lá, vamos fazer isso. Então, é dessa forma que a gente consegue dar essa resposta à sociedade, que muitas vezes, vamos dizer, a ANAC, por ser muito técnica, não traz isso de uma maneira muito favorável para o consumidor. Mas aí os órgãos de defesa do consumidor brigam para que, vai sair uma nova resolução, que atual aqui é mais usada é a 400 da ANAC, esse exemplo que eu estou dando de companhia aérea. Certo. É a 400. Então, vai sair uma nova resolução? Vai, mas vamos ouvir os órgãos de defesa do consumidor, porque a gente é muito técnico, a gente precisa ouvir um lado, ouvir o outro, mas, obviamente, vamos aplicar os princípios do direito do consumidor, tendo em vista a necessidade do equilíbrio, mas vamos chegar aqui a um denominador comum. Então, é muito importante essa questão da legislação brasileira, Perfeito. porque traz, ao fim de tudo, por exemplo, uma resolução da ANAC, a resolução da ANAC, a ANEEL, a Anatel, todas elas estão subordinadas à fiscalização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E é participativo de todos esses toda órgãos. Toda a sociedade, isso, para que possa chegar uma legislação pertinente, ou legislação que seja favorável e congruente com a realidade do consumidor brasileiro, né? O consumidor brasileiro. Sim. Então, a legislação a gente tem muito que avançar ainda, muito mesmo. Há muitas brechas na lei, há muita coisa que, infelizmente, a gente ainda precisa. A gente tem a dificuldade no PROCON por ser um órgão administrativo, porque muitas vezes a gente precisa se valer de entendimentos judiciais. O que, para o órgão administrativo, é um pouco complicado, porque a gente não tem como impor a jurisprudência, os entendimentos judiciais, é para o juiz que ele tem a questão do livre convencimento. Então, quando a gente advoga, a gente traz, inclusive, a gente tenta, quando a gente vai pesquisar jurisprudência, vê de todo jeito, vê jurisprudência de todo jeito. Então, é um pouco complicado para um órgão administrativo aplicar jurisprudência, se não a legislação. Então, a gente ainda, em algumas matérias, agora há pouco o STJ julgou a questão da prescrição do débito de forma extrajudicial depois de 5 anos. Julgou que não pode cobrar. Só que há entendimento dos dois lados. E para o PROCON entrar nessa... Não só o PROCON Caruaru, mas os PROCONs, para o sistema de defesa do consumidor entrar nessa briga é um pouco complicado, porque a gente precisa de uma legislação, de algo que realmente seja indiscutível já ali, uma legislação. Então, há muito que se avançar, há muito debate ainda sobre o direito do consumidor, há muito debate sobre a interpretação, mas a gente está aí buscando avançar junto com essa legislação. O PROCON Caruaru, cada vez mais, a gente busca esse crescimento também dentro da legalidade, busca trazer isso para o consumidor e, junto a isso, a legislação num todo, a legislação brasileira. Perfeito. A gente estava comentando, inclusive, na semana passada, sobre a LGPD, que é uma legislação que veio ali para tentar sanar alguns problemas da internet, de vazamento de dados, de proteção de dados, mas que ainda é algo que tem a melhorar, principalmente com o avanço da tecnologia. Eu acredito que em qualquer área do direito também vai envolver a tecnologia de certa forma, e tanto o direito do consumidor, que a gente já vai falar sobre também esse consumo online, né, e os direitos que a gente tem, veio peça quebrada, tudo mais, vem toda essa função de se atualizar. Mas antes disso, a senhora falou de jurisdição e falou também sobre os grupos que tem. PROCON Nordeste, PROCON Brasil, PROCON Caruaru. E aí eu queria saber justamente como é que funciona. Quais seriam essas divisões? Se, por exemplo, eu tenho um problema X e eu vou procurar quem? Qual instância, colocando assim, eu não sei nem se é certo falar instância, mas qual PROCON procurar? PROCON Caruaru, PROCON Pernambuco, PROCON Nacional? Enfim, explica essa função aí. O Código de Processo Civil, ele coloca como domicílio, né, como foro privilegiado, o domicílio do consumidor. Entendi. Então, isso para justiça, né? Isso para uma ação judicial. Então, ele dá que é uma das vertentes do Código de Defesa do Consumidor, que é como ele determina a facilitação da defesa do consumidor. Uma delas é que o consumidor ele possa demandar no seu domicílio, para facilitar
ali a sua vida. Mas em sede de PROCON, não há a gente aqui o PROCON Caruaru, por exemplo, a gente atende não só o consumidor de Caruaru, como eu te falei logo no início, tem gente que tem PROCON na cidade deles e procura o PROCON Caruaru. E não há impedimento, nenhum impedimento para isso. Talvez ele seja uma pessoa que sempre vem a Caruaru, como Caruaru é uma cidade de polo, né? Toda a região... Pela eficiência do PROCON Caruaru. Também pela eficiência do PROCON Caruaru, mas muitas vezes o consumidor entende que é mais viável ele dar entrada pelo PROCON Caruaru. Então, e a gente não vai deixar de receber esse consumidor. Então, quanto à questão se o consumidor é domiciliado em Caruaru ou não, não há essa divisão, não há essa questão. Mas quanto à questão dos PROCONs entre si, existe aqui em Pernambuco temos o PROCON estadual, que inicialmente, o PROCON Caruaru, quando ele foi inaugurado, ele foi iniciado como ele foi inaugurado em 2004, e ele foi inaugurado como um braço do PROCON estadual. Então, ele era... Todas as multas que fossem aplicadas, todas as demandas eram remetidas para lá, apesar de todos os atos processuais serem praticados aqui, mas, no fim das contas, esses procedimentos iam desaguar no PROCON estadual. Aquele processo é multado, a multa é revertida para o Estado e não para o município. Então, a gente era um braço do PROCON estadual. E aqui em Pernambuco temos vários. Temos em Bezerros, temos em Santa Cruz estava para municipalizar, não sei se chegou a municipalizar já. Belo Jardim, se eu não me engano. Palmares tinha um PROCON, acho que fechou. Então, o PROCON estadual, ele tem braços, ele tem sedes, né? Tem vários PROCONs em todo o estado. Porém, tem também a sede do PROCON estadual que fica em Recife, na rua Floriano Peixoto, se não me engano, 70 e alguma coisa. Então, em 2019, o PROCON Caruaru foi municipalizado. Então, a gente se desvinculou do PROCON estadual. E por uma questão, inclusive, apesar do PROCON estadual poder atuar em Caruaru, até porque Caruaru é do estado de Pernambuco, mas por uma questão de cortês mesmo, de questão de cavalheirismo mesmo, eles não intervêm na atuação da gente. E até porque... se eles vêm para Caruaru, teve uma época, logo no início, quando a gente municipalizou, a gente sentia um pouquinho de dificuldade. Porque eles ainda entendiam muito o PROCON Caruaru como do Estado. Então, a gente sentiu um pouco de dificuldade deles, não foi nem da gente se desprender, foi deles se desprenderem da gente. Cortar o cordão umbilical. E como o PROCON, como Caruaru é uma cidade muito comercial, então poderia ser que tivesse alguma perda, vamos dizer, de receita das multas que são aplicadas pelo PROCON. Apesar de que o PROCON, ele não é um órgão que ele é para punir, é um órgão para conciliar, mas não respeitou o direito do consumidor, será multado. Então, obviamente, o PROCON Caruaru, se desvinculando do PROCON estadual, trouxe, possivelmente, essa questão dessa diminuição. Mas uma diminuição que eu digo que, na verdade, foi uma ilusão deles. Eu converso muito com o gerente, que é o diretor, o executivo. Na verdade, quando eles deixaram de estar com foco em Caruaru, eles já começaram a dar atenção maior a Bezerros, a São Caetano. Tanto é que abriu o PROCON Bezerros há pouco tempo. Então, eles conseguem dar esse andamento em outras cidades que não têm PROCON. Então, em 2019, nós fomos municipalizados. O que é um PROCON municipalizado? É um PROCON que ele tem autonomia. Nós temos, quando a gente antes era do Estado, os fiscais que atuavam no PROCON Caruaru eram do Estado. Então, era complicado, inclusive, para a gente encaminhar a fiscalização. Então, inviabilizava algumas coisas em virtude da necessidade do PROCON estadual tomar conta de todo o Estado. E o PROCON Caruaru, não, a atuação da gente é somente em Caruaru. Apesar da gente receber consumidores de outras cidades, mas, por exemplo, você acionar o PROCON Caruaru para pedir para fiscalizar, encaminhar a fiscalização, a gente não pode passar dos limites da cidade de Caruaru. Por quê? Porque nós somos municipalizados, nós não somos do Estado. Isso de 2019 para cá. Então, existe essa questão dos limites geográficos, mas o PROCON estadual, por exemplo, está lá em Recife, e existe também o PROCON municipal de Recife. Lá em Recife tem os dois. Tem os dois, tem o estadual e tem o municipal.
dentro de suas áreas, até porque o estadual ele pode agir em todo o estado e o Recife ele não pode sair de lá. Então, doutora, só para eu entender, como a senhora falou, tinha pessoas de outras regiões que vinham utilizar o PROCON daqui. Mas, no caso, é do mercado daqui, como é que eu só não entendi essa parte? Porque a senhora falou que era esse limite geográfico. Então, se eu tenho um problema na cidade de Santa Cruz e não tenho PROCON lá, eu posso procurar aqui. Sim. É só para eu entender melhor. Independente de onde está localizado o fornecedor. Não importa onde o fornecedor está localizado. Não importa. O consumidor é que vai optar qual o PROCON, a comarca que ele vai demandar. Então, inclusive, um dia desse, a gente recebeu uma demanda online que era uma consumidora de João Pessoa, que comprou um imóvel e o escritório era aqui. E foi orientada a procurar o PROCON de Caruaru, só que era de João Pessoa, não era viável ela abrir uma demanda aqui. Aí a gente respondeu só, olha, o direito de escolher onde é que a senhora vai dar entrada é seu, não é porque a empresa é lá não. Porque imagina, você tem um celular marca X, geralmente os fabricantes de celular são fora. Então, vamos dizer, São Paulo, Zona Franca de Manaus. Então, não vai precisar o consumidor se deslocar ao fornecedor. O fornecedor é que tem que vir ao consumidor. Isso o Código de Processo Civil traz para essa possibilidade, que é o que traz quando o Código do Consumidor, Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, justamente isso também está incluído, que é ele procurar a forma mais viável. Então, e ainda a gente recebe pessoas de cidades vizinhas, tendo PROCON ou não, mas procuram a gente e a gente faz esse atendimento, independente de onde seja o estabelecimento comercial. Porque o processo é dado na cidade onde ele vive. Onde ele quer dar entrada, se for viável para ele. Mas a questão de onde está localizada a empresa, para a gente é relevante quando se trata de fiscalização, quando a gente precisa encaminhar a fiscalização, que é a equipe que aborda o estabelecimento comercial lá na ocasião. Você faz uma denúncia do banco que está passando mais de 30 minutos na fila. A gente não pode, por exemplo, receber uma denúncia de São Caetano de um banco de São Caetano. A gente não pode fazer isso. A gente só vai... A fiscalização da gente é que se limita aqui. Mas a abrangência do procedimento administrativo, a abrangência da atuação do PROCON, ela é de âmbito nacional. Você quer demandar em face de empresa X que fica no Rio Grande do Sul. Perfeito. Você vai demandar. Se você mora em Caruaru, você quer demandar em Caruaru, você demanda em Caruaru. Ah, mas eu moro em Caruaru, mas eu estou sempre em Recife, mas eu quero dar entrada no PROCON de Recife. Você vai poder dar entrada no PROCON de Recife. Então, os PROCONs, eles têm essa abertura que não se limita de onde é que o consumidor mora, o que importa é o que é viável para o consumidor, para facilitar a vida do consumidor. Entendi. Então, como um braço também dessa pergunta, tirando dentro dessas funções que o PROCON tem, quais são os limites, então? O que o PROCON pode fazer e o que ele não pode fazer para tirar essa dúvida que geralmente as pessoas têm? O PROCON tem o direito de fiscalizar, protege o consumidor, tem de multar. Então, eu queria entender o que ele pode e o que ele não pode fazer nessas dúvidas mais frequentes que geralmente as pessoas devem fazer também. Isso. Tanto a senhora como quem chega lá no PROCON para pedir orientação, né? De início, é importante ressaltar que o PROCON, ele traz essa escadinha de orientação, de educação, não só para o consumidor, mas também para o fornecedor. Infelizmente, à medida que a gente vai trazendo as orientações para os fornecedores, à medida que os PROCONs vão atuando, cada vez mais atuante, as empresas elas vão achando outra forma de lesar o consumidor. Há 10 anos atrás, a maior demanda no PROCON Caruaru era sobre vício de produto. Ou seja, o produto passou mais de 30 dias na assistência, não resolveu, não consertou, e o fornecedor não quer resolver com ele, não quer, porque passou 30 dias, tem que devolver o dinheiro ou substituir o produto. E muitas vezes não acontecia. Então, o maior número de demandas da gente era esse, que para a gente ali que está no PROCON todo dia é uma demanda simples. Mas, à medida que os PROCONs foram fechando essa porta, mostrando para as empresas que não é bem assim, hoje em dia, a coisa mais difícil do mundo é ter procedimento de vício. Coisa mais difícil. É muito difícil a gente ter audiência nesse sentido. Mas aí já vai achando já aparece outro problema, outra que tem já outra natureza, problema de construtora, que hoje em dia a demanda de construtora, por exemplo, é muito alta em relação... Por quê? Porque o mercado
de compra de imóveis aumentou. Então, a gente vê que à medida que aquela nuance, aquela matéria está sendo debatida em sede de PROCON e ali a gente já consegue trazer uma solução de forma que, em virtude da atuação dos PROCONs e do próprio consumidor, porque o consumidor consciente de seus direitos, ele ali faz valer seu direito na hora. Ele não precisa acionar o PROCON. Não, mas eu sei que meu direito é esse, meu direito vai até aqui, mas eu tô consciente. Então, as próprias empresas, elas e as próprias empresas buscando uma assessoria eficiente em relação aos direitos do consumidor, porque a empresa que respeita o direito do consumidor, ela tem também o respeito do consumidor, então não vai ter problema. Problema vai ter, porque a lei está justamente para isso, para dirimir esses problemas que a gente encontra na sociedade, nas relações jurídicas e, dentre elas, a relação de consumo. Mas a gente trazendo essa vertente, para que a gente trazendo a atuação do PROCON com foco naquilo que foi muito demandado, a empresa ela começa a entrar já em outra esfera. Então, como é que funciona essa questão? A fiscalização, por exemplo, a gente tem a fiscalização que aborda diretamente, eu vou te explicar em duas situações, a situação da fiscalização e a situação do procedimento administrativo. A situação da fiscalização, a abordagem é feita em loco, certo? A fiscalização é acionada aqui em Caruaru. A gente encaminha a equipe de fiscalização e, a depender, obviamente, da infração que está sendo denunciada, ou a empresa vai ser notificada para se adequar, ou então ela já vai ser notificada para diretamente ser autuada, vai ser que a gente chama de constatação, que é um problema assim. Produto vencido, por exemplo. É um mercado que está vendendo produto vencido, que a gente passou um tempo aí que a gente estava tendo muito problema com isso, principalmente mercados assim de bairro, a gente estava encontrando isso. Mas por quê? Porque o consumidor começou a denunciar. Então, a gente percebia que o consumidor passou a prestar atenção e passou a denunciar o PROCON. O PROCON vai lá e autua aquele estabelecimento comercial. Então, a partir dali, ali vai se exaurir, ali a empresa provavelmente vai ser multada ou se adequar, que é importante. Tem um prazo. Tem um prazo, são 20 dias para se adequar. Então, para o consumidor, que mesmo que a empresa não seja multada, mas em ter se adequado, ele entendeu que ele estava lesando aqueles consumidores daquela região ou aquele consumidor específico. Então, se adequou, pronto. Então, daqui para frente vai ser diferente. Pronto, eu me adequei aqui. Na próxima, se reincidir, obviamente, que vai incidir em multa, mas o importante do PROCON é regularizar a situação. E no caso de reincidência, pode chegar até levar uma questão de fechamento do local. Tem as sanções que são aplicadas de forma gradativa. Primeiro a advertência, depois a multa, aí depois encerramento... interdição provisória das atividades, chegando lá ao final, inclusive, de ter o seu alvará de funcionamento cassado. Entendi. Então, ele vem dessa forma e a fiscalização ela deve observar, a gente tem essa... Apesar de termos os PROCONs terem autonomia, mas a gente, como todo ato da administração pública, a gente está vinculado todo o nosso ato é vinculado à legislação. Então, para a fiscalização, nesse caso, o ápice da fiscalização no caso, uma interdição. Mas, de forma ali prática para o consumidor, a gente não... O que o PROCON não quer é multar, o PROCON não quer fechar estabelecimento, o PROCON quer que respeitem o direito do consumidor. Qualquer PROCON, ele traz esse cunho de respeito ao direito do consumidor, de observância ao direito do consumidor. Então, aquele estabelecimento que vendia, aquele mercado que vendia um produto vencido, sabe que não é só o PROCON que fiscaliza, não. O consumidor dele também fiscaliza. Então, ele não vende mais aquele produto vencido. Sabe que aquele risco que ele está trazendo para o consumidor, ele não pode levar, porque aí, isso, por ser uma conduta grave, ele já vai ser diretamente multado. Então, isso em sede de fiscalização. Já o procedimento administrativo, que vamos dar esse exemplo da loja que você foi e você está na dúvida sobre o seu direito. E você tinha direito. Então, você vai, procura o PROCON, saiu da loja, não sei se eu tenho, eu vou lá no PROCON saber se eu tenho direito ou não. Vai lá no PROCON e, realmente o senhor tem direito, vamos iniciar o procedimento aqui.
a gente faz inicialmente, a gente recebe o consumidor como um atendimento preliminar. A gente primeiro tenta regularizar. Lembra que eu falei, a fiscalização, a gente, da mesma forma, é a sede do PROCON. A gente tenta conciliar, tenta regularizar. Então, o fornecedor, ele é notificado para que, aí a gente vai receber a reclamação dele, ele tem direito, obviamente, a gente vai instruir ele, mesmo que ele não tenha direito, mas a gente vai orientar ele, olha, o senhor não tem direito por causa disso, olha, a legislação diz isso. O senhor mas me disseram, eu vi na internet que... Não, mas certo, mas aí deixa eu lhe mostrar. Existe uma exceção, a gente... É muito importante essa questão da orientação e da educação, porque o consumidor, ele é educado, ele é orientado, ele é consciente do seu direito, ele não só vai entender ali até onde vai o direito dele e até onde ele pode agir, mas ele também vai propagar isso, ele vai levar essa informação para outras pessoas. Então, chega lá no PROCON, ele é recebido, é feito o atendimento preliminar. E aqui no PROCON a gente tem algo muito, muito bom para a cidade, muito bom para o consumidor num todo. A gente tem, os PROCONs, eles têm um canal direto com várias empresas, as grandes empresas, as que são nacionais, as que têm abrangência nacional, varejistas, telefonia, temos também com as concessionárias, né, de serviços essenciais aqui também. Então, nós temos um contato diretamente com o jurídico das empresas. Então, quando a gente entra em contato com a empresa, a gente não vai entrar em contato pelo 0800 que você entra. A gente vai entrar em contato diretamente com o jurídico, porque já é uma abordagem já mais... já mais instruída. A gente já mostra qual o artigo que eles estão violando e a gente já vai pedir providências. Ou se defende, aí a gente abre o prazo de 10 dias para eles se adequar, para eles regularizarem a situação, ou seja, reparar aquele direito individual, que se tratam de demandas individuais, diferente, por exemplo, da fiscalização que foi no mercado, porque ali estavam expostos os produtos para toda a coletividade. Então, a sua demanda individual vai ser tratada por meio de um processo administrativo que inicia-se pelo atendimento preliminar. Então, a gente notifica o fornecedor ou ele resolve dentro daquele prazo de 10 dias, ou ele apresenta a defesa dele. A depender, obviamente, de cada circunstância, a gente vai entender se, observando, obviamente, o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? O PROCON ele não vai lá e a questão da fiscalização é diferente porque está sendo deflagrada a situação. Mas o processo administrativo a gente precisa ouvir a outra parte também. Então, a partir daí, ou ele regulariza, ou ele resolve, ou ele se defende. E a depender, se for o caso, se a gente, mesmo assim, se ele se defender, não regularizar, e mesmo assim o PROCON entender que o consumidor tem direito, aí é aberto um processo, que é designado audiência, para uma tentativa de conciliação. Então, o PROCON, aí vamos para a audiência de conciliação. Essa audiência também é realizada pelo PROCON. E é feita na sede do PROCON. Feita por um conciliador. E muitas vezes o consumidor acha que é como se fosse um juiz. Não é. O conciliador, ele realmente traz as partes para conversarem e tentar entender. Sendo o conciliador do PROCON, ele não é que se incline ao consumidor, mas a gente tem esse fundamento para que aquele processo esteja ali. A gente não abre o procedimento sem que haja um fundamento jurídico, sem que haja um fundamento fático. Ali a gente, antes de chegar àquilo, houve toda uma preparação, toda uma instrução para se chegar a um processo administrativo. Então, chegou lá, tem audiência, tem acordo, a gente tem um índice muito bom de acordo aqui no PROCON Caruaru, a gente traz um índice Esse processo, desculpa só interromper, esse processo é guiado pela parte administrativa do PROCON ou tem algum advogado que acompanha? Não, aí a gente vou até depois explicar essa parte do advogado, da importância não é necessário a assessoria, a assistência do advogado, mas... até porque desde o início, até a própria, o que a gente chama de petição inicial, né, no âmbito jurídico, é feito pelo PROCON. O PROCON ele prepara a petição, o PROCON ele prepara a notificação, o PROCON prepara a audiência, o PROCON faz a audiência e o conciliador está lá para conciliar, para tentar administrar aquela situação
dentro do que a legislação nos coloca, dentro do que a legislação nos possibilita. Por ser um conciliador, a gente não termos juiz, não sermos um órgão judiciário, a gente não pode impor. Então, se a outra parte chegar e dizer, não, eu não quero acordo, a gente também não pode obrigar ninguém a fazer um acordo. O acordo é uma parte querendo, a outra também, então vamos chegar a um acordo. É o reconhecimento, embora que, muitas vezes, apesar do direito do consumidor ser tão gritante, mas, infelizmente, acontece da empresa chegar e dizer, não quero acordo. Aí, o consumidor é orientado, mais uma vez a orientação, a buscar o judiciário. Sim. Vai levar o termo da audiência mostrando que buscou a instância administrativa, que ele não foi diretamente para o judiciário, ele buscou a instância administrativa e, infelizmente, por não ter êxito, buscou o judiciário. E o processo para ali? Não, o processo não para. O consumidor que segue para o judiciário, mas no PROCON esse processo é encaminhado para a aplicação das sanções administrativas. Ou seja, ele será, sendo observado as alegações do consumidor e a defesa, e vendo que de fato houve uma lesão ao direito do consumidor, a empresa é multada. Sim. Então, esse aí é quando se exaure a abrangência do que o PROCON pode fazer. Pode oferecer. Então, muitas vezes a gente fica, a gente chega lá, muitos consumidores dizendo, para determinar a suspensão da cobrança, a gente não tem como determinar, porque a gente ainda não analisou como é que está essa cobrança. E mesmo assim, a gente não pode determinar, só que pode determinar o judiciário. A gente está para conciliar. Tem muitas empresas que, enquanto está em análise administrativa, enquanto está análise em sede de PROCON suspende, sim. E assim, isso facilita muito o trabalho do PROCON e, inclusive, para a empresa também. Porque se for identificado que é uma cobrança indevida, por exemplo, o consumidor tem direito a receber em dobro. Então, vai virar algo bem maior caso seja identificado o direito do consumidor, numa questão de cobrança indevida, por exemplo. E até mesmo o consumidor depois pedir reparação junto ao judiciário, pedir indenização em virtude da persistência daquela lesão. Então, para as empresas e para o consumidor, é muito melhor que se haja um acordo no PROCON. A gente tem essa limitação de que não é poder determinante, mas a gente é poder fiscalizador. A gente tem como fiscalizar. E identificando a lesão ao direito do consumidor, seja instância de fiscalização, seja por meio de processo administrativo, em ambas as circunstâncias, são observados o devido processo legal, observado o direito ao contraditório, a ampla defesa. Então, chegando-se à conclusão, por parte de um órgão de defesa do consumidor, que o direito foi lesado e persiste a lesão, aquela empresa será multada, terá as atividades temporariamente suspensas, até mesmo seu alvará cassado. Rapaz, que interessante. Em pouco minuto de conversa eu já aprendi tanta coisa sobre o PROCON que eu nem fazia ideia até o momento, mas muito interessante mesmo a gente saber também essas limitações, né, até onde, mas sabendo que o PROCON ele tem essa função de orientar o consumidor até essa instância antijudicial, né? E deixa até eu falei, mas aí eu acho importante a gente mencionar isso, e até porque eu morro de orgulho desses números da gente. O ano de 2024, que a gente sempre faz o levantamento, né, dos atendimentos do ano, no ano de 2024, o PROCON Caruaru atendeu 5.198 consumidores. Desses 5.198, 603 viraram processos. Sim. 603. Veja como já cortou, né? Ali, ou seja, o consumidor teve sua demanda resolvida em 10 dias, porque, ou até mesmo na hora, mas a maioria eu coloco 10 dias, porque é o prazo que a gente coloca para a resposta. Desses 603 processos administrativos, 159 não tiveram acordo. Quanto? 159 não tiveram acordo. Ou seja, esses 159 possivelmente serão multados. Mas de 5.000 para 159... ou seja, 5.039 demandas recebidas pelo PROCON foram resolvidas. São 5.039 pessoas que deixaram possivelmente de ir para o judiciário. São 5.039 pessoas que tiveram seu direito respeitado ali e possivelmente um outro consumidor com base no que aquela empresa aprendeu vai respeitar o direito do seu vizinho. Então, a gente, no levantamento, né, num total, a gente conseguiu dar a resposta positiva para 96,94% dos consumidores que procuraram o PROCON. Então, pouco mais de 3%, né, 3% de consumidores que não tiveram suas demandas. Então, de uma cidade do tamanho de Caruaru, que não só Caruaru a gente atende, como eu lhe falei, mas vamos dizer, de 5 mil e tantos consumidores a gente conseguiu dessa tratativa. Então, é um trabalho que a gente vem evoluindo e a gente busca, eu digo, 100% eu não vou conseguir, não, mas quem sabe, né? Mas, assim, cada vez mais a gente luta, a gente traz a gente tem essa
essa essência de buscar conciliar. A gente multa, até porque a empresa precisa ser punida em relação àquela demanda. Mas o que a gente quer é isso, é números de consumidores satisfeitos, de consumidores que saiam do PROCON sem a necessidade de enfrentar um procedimento judicial. Perfeito. Desses 5 mil, eu acredito que exista também, nesse quesito, alguma pauta que seja mais recorrente. A minha pergunta maior seria quais são desses, então, os maiores desafios do PROCON Caruaru em questão de pauta. A senhora falou que era um Caruaru, por se tratar de uma terra comercial, propriamente dita, se construiu dessa forma, nasceu dessa forma pelo comércio, pela feira. Então, quais seriam esses maiores desafios, assim, os mais recorrentes do PROCON Caruaru nos dias de hoje? Hoje em dia a gente tem uma demanda muito alta de serviços financeiros. Que ela abrange banco, empréstimo, financiamento, tudo que diz respeito à instituição financeira, instituição bancária, nesse cartão de crédito, entra nessa esfera. No PROCON, a gente utiliza o sistema chamado Proconsumidor, que ele é do Ministério da Justiça, em que todos os PROCONs vinculados ao Sistema Nacional do Consumidor utilizam esse sistema para unificar os dados. E esse sistema, ele divide as demandas em áreas. Então, tem serviços financeiros, serviços essenciais, serviços privados, telecomunicações, transporte, saúde, educação, habitação. Eu acho que não estou esquecendo nenhum, não. Então, serviços financeiros, quando a gente fez o balanço de 2024, serviço financeiro ficou com mais de 40%, acho que 46%, eu não lembro, Duda, tu lembra, 46%, foi mais de 46% das demandas, esses 5.198, mais de 46% foram de demandas financeiras. Por que a demanda é tão alta atualmente? Que assim, é o que a gente hoje tem uma certa dificuldade. É a facilitação de crédito. E a facilitação de crédito leva muitas vezes a pessoas de má fé utilizarem os dados de consumidores para fraudar contratos, por exemplo. A gente tem uma demanda muito alta de contestação de empréstimos, de consumidor que não fez ou que não autorizou aquele empréstimo. Então, temos uma demanda bem alta de questão de empréstimo. E por quê? Também, qual é outro ponto que traz, o que provoca o consumidor? Porque mexe no bolso dele. Então, você vê uma tarifa bancária, que você vê um valor que está sendo cobrado na sua conta bancária. E você não sabe o que é. E o princípio da informação fica onde? Eles têm que informar o que é. Então, obviamente, há necessidade de primeiro procurar o fornecedor. Mas o consumidor procurou o fornecedor e não deu uma justificativa, às vezes não deu uma atenção ao consumidor, o consumidor vai e procura o PROCON. E a gente vai entender se aquela cobrança é devida ou não. E se não for devida, a gente vai abrir o procedimento específico para isso. Então, é uma demanda que ele tem, além do nosso dia a dia, que traz hoje, por causa da facilidade de acesso ao crédito e a questão de dados também, de vazamento de dados, infelizmente, a gente se depara com isso, muitos golpes. Então, e quando é que o consumidor percebe essa questão? Quando mexe no bolso dele. Então, é o que leva muito o consumidor, é o que hoje em dia tira o consumidor de casa ou até mesmo vai no computador, porque o PROCON também tem um atendimento online. Então, é o que faz é o que tira o consumidor. Se não, vou tirar um pouco do meu tempo para ir atrás do meu direito. É a questão financeira. Mas também por causa desses fatores. Dados, o vazamento de dados, infelizmente acontece muito e isso é feito empréstimo, cartão de crédito, são feitas várias contratações sem que o consumidor tenha ciência, sem que o consumidor tenha anuído, contratos feitos de forma indevida. E nessa demanda aqui, o que também entra? Cartão de crédito. Cartão de crédito, infelizmente, ainda tem muitas cobranças de seguro, apesar de ter diminuído bastante. Mas o consumidor, muitas vezes, ele não percebe porque são cobranças pequenas. Vamos dizer, um seguro de R$ 4,90. O consumidor paga, ele não presta atenção e vai deixando para lá. E vai deixando para lá. Só que depois esse seguro de R$ 4,90 vira 15, vira R$ 20. Aí é quando o consumidor vem buscar isso aí. Quando eu te digo assim, que quando mexe no bolso do consumidor é quando ele realmente se levanta. Então, essa demanda de serviços financeiros, ela se deve por essas duas circunstâncias. Hoje, a facilidade de dados e crédito e, por outro lado, porque o consumidor é o que realmente faz ele ficar ali, eu vou para o PROCON, eu vou botar no PROCON, eu vou até mesmo na justiça. Acredito que no judiciário, juizado de especial e relações de consumo,
acredito que a maioria das demandas é nessa questão financeira também. Engraçado a senhora falando de contratos. Essa semana passada a gente falou sobre contratos digitais e a doutora Isidora também é uma das nossas colaboradoras aqui do Instituto CME. E ela estava comentando que sempre uma grande revolução acontece por alguém chato. Ela apontou dessa forma. Por exemplo, né? A gente não lê aqueles contratos digitais. Não, né? lê não. Nem Não, o não físico. Não é porque eu sou jornalista, tem Duda aqui, que é o jornalista também, Bia. Felizmente a gente não lê aqueles físico, smart trons. Nem esse papel. Nem físico, já começa a assinar. Já assina. E que é um erro, né? É um erro da gente. A gente se vincula, a partir do momento que a gente assina, a gente se vincula àquilo. E hoje, digitalmente falando, principalmente, por exemplo, digamos, eu vou contratar um plano de internet. O que acontece? Eles mandam aquele texto e eu só aceito. Eu disse, sim, aceito. Acabou. Eu já estou assinando o contrato ali. Isso. Não é meu nome, eu não estou assinando, mas eu já estou concordando com o contrato. Aquele é um smart contract que a gente hoje em dia já ouviu falar e a gente inclusive falou na semana passada. Mas dessa forma, eu como consumidor, se eu sentir lesado, digamos, o plano ela me promete oferecer 25 gigas de internet, mas ela oferece primeiro 15. Aí depois que eu uso os 15, ela manda mais 10. E depois, né, se precisar, outro restante. Mas se eu não atingir, no outro mês ela já começa a tirar. Isso aí também é um erro, porque eu estou assinando pelos 25, mas de qualquer forma, esse plano tá me lesando dessa forma. Eu teria acesso a esses contratos digitais para entrar em acordo? Como é que eu procuraria o PROCON nessa área, em questão de contratos digitais, ou em questão de algum produto que eu comprei de forma digital, mas eu me senti lesado? Não, o contrato, apesar de ser assinado virtualmente, digitalmente, mas existe o contrato com os termos e condições ali. Tanto é que hoje a gente vê tudo que a gente vai, eu aceito os termos e condições. A gente vai, clica lá, não sabe nem o que é que está lá, e clica lá. Pronto, aquilo é a gente anuindo a tudo que está sendo dito ali. Que é um erro. Eu também, às vezes, assim, depois que a gente vê, assim, em determinadas áreas, que a gente verifica ali no PROCON, passa a ter mais cuidado. Mas tem coisa, assim, que realmente passa despercebido, a questão da velocidade das informações, de tudo. Mas um contrato virtual, ele não deixa de ser um contrato. Ele é válido. Ele é válido. Ele, apesar de ser, hoje em dia, não é só a assinatura, sua assinatura lá com a canetinha, que vai valer, e o contrato coloca a biometria facial, coloca a geolocalização, coloca a sua assinatura digital, mas você está se vinculando igual a um contrato físico. Sim. Mas igualmente que existe essa questão do contrato físico em seus termos e obrigações, o contrato, o digital, ele também deve ter esses termos e obrigações. O problema vai ser se você clicou lá, aceito declaro que li e aceito todos os termos. A questão é essa, mas para brigar por isso, nesse exemplo que você deu, que foi ofertado, o plano foi ofertado de uma forma e lhe foi entregue outra, tem como contestar assim, por quê? Porque você tem uma oferta que vincula, não foi uma oferta verbal. Por isso que é tão importante o consumidor tudo guardar, protocolo, data, anotar. Receber uma oferta da operadora para um plano, me manda o protocolo, me diga a data, qualquer coisa. Inclusive tem um decreto que prevê que durante 90 dias, é um decreto federal, que durante 90 dias aquela conversa deve ficar armazenada, porque o consumidor sentir qualquer diferença na oferta, ele pode pedir essa gravação. A operadora, as empresas que prestam serviços públicos, que são delegados pelo poder público, têm a obrigação de manter as gravações de ligação pelo prazo de 90 dias. Quando diz eu estou gravando a ligação, não é porque eles querem se resguardar, ou é porque existe um decreto que diz isso, que eles devem gravar as ligações. Disso? Eu também não sabia não, tá vendo só? Eles têm que gravar as ligações e ficar disponível para o consumidor durante 90 dias. Nesse contrato que você fez, lhe ofertaram por telefone, meu protocolo tal, eu quero a ligação. Aí eles têm o prazo de 10 dias para lhe entregar a gravação da sua ligação. Então, entre o contrato e a ligação, aí a gente vai ouvir, a gente vai confrontar, obviamente. Aí lá vem a facilitação do direito do consumidor. Porque lá no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor diz que o contrato, as relações de consumo, elas serão interpretadas favoráveis ao consumidor. Então, se tem um contrato de uma forma e tem uma oferta de outra, a gente vai interpretar qual foi a favorável para o consumidor. Então, tudo é importante que o consumidor se resguarde, é tudo que ele guarde documento, não só quando as coisas são feitas
por telefone ou virtualmente, mas até mesmo em estabelecimento comercial. Você oferta a troca? Oferta. Pronto, coloca aqui na nota fiscal que eu tenho prazo para troca 3 dias, coloca aqui que eu tenho prazo para 7 dias, porque dizer todo mundo diz. Eles querem vender. O vendedor estuda para vender. Ele tem... o que ele quer? Ele quer lhe entregar aquele produto e quer que você pague por ele. E depois, hoje eu acho que nem as empresas elas têm esse cuidado de fazer um pós-venda para entender como foi feita aquela venda e para saber se o consumidor está satisfeito, porque aquele consumidor satisfeito vai voltar e vai indicar. Mas é por isso que é tão importante que se guarde documento e tudo, que se guarde protocolo. Muitas vezes a gente pergunta ao consumidor, olha, mas você anotou o protocolo? Eu anotei no papelzinho, mas não tenho mais não. Não adianta, não adianta. A gente precisa, o PROCON, não só o PROCON, mas o judiciário, até para facilitar, porque o judiciário o juiz pode, inclusive, determinar a inversão do ônus da prova. Mas daqui para que se chegue nisso, daqui para que então, desgaste. Assim, então o consumidor com um protocolo, com uma comprovação do que foi ofertado, se a oferta foi feita por WhatsApp, tire print, que aí você está se resguardando, apesar de que há entendimento do STJ que somente o print, né, somente o espelhamento de tela não serve como prova, mas para a gente, como ser um órgão administrativo, a gente tem essa flexibilidade de mostrar aqui, operadora, a sua funcionária ofertou, então vamos cumprir. Não, então pronto, eu não tenho como cumprir porque não existe esse plano. Acontece muito lá no PROCON isso. A gente não existe, realmente não tem esse plano, mas para que a gente possa observar o direito dela, a gente, durante 12 meses, que seria o prazo do contrato, a gente vai dar um desconto para que se chegue a esse valor que foi ofertado. Ou então, nesse caso que você deu, que você trouxe, colocar um plano mais caro, com os gigas que lhe foram ofertados, para que, dentro do preço que lhe foi ofertado. Então, quando a gente traz o confronto de um contrato que não está favorável ao consumidor com uma oferta, vai valer o que foi da oferta. Perfeito. E aí a gente chega a essa semana do consumidor, dia 15, inclusive eu recebi o release, né, da nossa querida Duda Cabral, que mandou para a imprensa, falando sobre que o PROCON Caruaru lançou uma cartilha, né, de orientação. Explica como é que foi esse evento na segunda-feira para quem tá. Foi lindo. Conta, por favor, pra gente finalizar com chave de ouro. A gente fez uma ação, né, para o consumidor, para receber o consumidor ali com honras, né, vai receber o consumidor de uma forma mais especial, porque ali a gente já busca trazer um serviço de excelência para o consumidor no nosso dia a dia. Mas a gente não poderia deixar o dia do consumidor passar em branco, né? Foi dia 15, que caiu no sábado, fizemos no dia 17. Então, a gente trouxe para o consumidor, além do serviço normal do PROCON, que estava funcionando normalmente, mas fizemos uma ação com vários parceiros, várias secretarias, em que foram disponibilizados serviços de saúde, serviço jurídico, com advogados lá dando orientações sobre outros direitos que não de direito do consumidor, mas direito de família, direito civil. Tivemos vários serviços e, dentre eles, tivemos aí dois pontos que a gente acha super importante, que a gente sempre faz todo ano, por uma obrigação legal, inclusive, a gente divulga o cadastro de reclamações fundamentadas, ou seja, as empresas que tiveram processos abertos no PROCON e não tiveram, e foi identificado que o consumidor teve direito, independente de ter acordo ou não, ou seja, aquela lesão existiu. A partir do momento da lesão, então, é o que a gente chama de cadastro de reclamações fundamentadas. Então, a gente divulgou esse cadastro, é imposição legal. A lei determina que a gente faça esse tipo de publicação para que o consumidor ele fique ciente quais são as empresas que ainda trazem esse problema ainda para os PROCONs, para o consumidor, né, num todo. A gente divulgou esse cadastro e também lançou, né, a primeira cartilha do PROCON, que eu até disse a Duda, é meu filho, porque eu quis muito isso, e graças a não só a confiança que a gestão coloca sobre a minha gerência, mas como também com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que essa cartilha foi feita com recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. O que é esse fundo? São as multas que a gente aplica. Então, aquela empresa que trouxe uma lesão ao direito do consumidor, aquele dinheiro que é arrecadado com a multa, ele volta para o consumidor por meio de orientação, por meio de ações de orientação.
Então, essa cartilha, eu até trouxe, mas esqueci, deixei no carro. Mas ficou linda, essa nossa primeira edição foi sobre golpes virtuais, que, como eu te falei, golpe hoje em dia é tudo a facilitação dos dados, o vazamento de dados é incontrolável. Infelizmente, a gente se depara com isso. Tem a LGPD aí, mas é uma lei muito nova que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda tem muito que aprender. Não só a gente, os fornecedores, inclusive tem treinamentos, tem aí para conseguir segurar esses dados, que infelizmente acontece. E gente de má fé acha jeito para tudo. Enquanto a gente vai, eles já estão voltando. Quando a gente está indo, eles já estão voltando. Então, essa é a primeira edição, que é uma demanda, observando ali as demandas do PROCON. Então, a gente vai divulgar, a gente vai lançar todo ano, no Dia do Consumidor, um tema. Mas esse ano, em virtude da alta demanda, eu achei por bem a gente colocar golpes virtuais, para que o consumidor tenha essa orientação e o consumidor possa chegar e o PROCON consiga chegar a esse consumidor, para que ele pare um tempinho ali. É uma cartilha bem didática, bem bonitinha, está cheia de desenho, para que o consumidor, de forma didática, de forma fácil, entenda e seja orientado a não cair em golpes. Por exemplo, a gente diz, não clique em link. Ali a gente insiste muito, não clique em link que é mandado para você por SMS, por WhatsApp, por e-mail. Só que muitas vezes o consumidor vai ali confiando, achando que a empresa vai lá e clica. E na cartilha a gente diz justamente isso, não faça isso, porque isso pode ser golpe. E o consumidor que ele tem essa orientação, ele não cai em golpe. Então, a gente trouxe essa cartilha, essa primeira edição, que é de golpes virtuais. E a gente tem no PROCON, tem na sede do PROCON, para o consumidor que quiser recolher. Eu até fiquei bem feliz, porque chegou um consumidor hoje no PROCON, dizendo, eu quero a cartilha do consumidor. Eu achei tão bonitinho que ele viu, né, a gente divulgando, então ele foi no PROCON só para buscar essa cartilha. Legal. Então, é a forma da gente levar a defesa do consumidor, levar a orientação para o consumidor, não só na sede do PROCON, não só nas mídias, mas levar também de forma que o consumidor esteja ali, esteja no banco esperando, está lendo. A gente vai entregar essas cartilhas em vários órgãos que tem grande fluxo de pessoas, porque todos nós somos consumidores, então é interessante para qualquer pessoa essa cartilha. Então, a gente foi uma forma que o PROCON achou de chegar cada vez mais perto do consumidor e trazer essa orientação para que cada vez mais o consumidor se sinta protegido, se sinta resguardado. E o PROCON Caruaru, em contrapartida, reafirmando esse compromisso. A gente reafirma esse compromisso todos os dias, não só por meio da cartilha, mas por nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa luta ali, para que a gente possa fazer valer e a gente traga esses índices tão satisfatórios, que dá um orgulho da gente ser daqui da cidade e ter um PROCON que tem uma atuação tão boa, assim, que traz realmente, que tem um nome, que traz ao consumidor essa confiança, dizer, eu vou demandar no PROCON Caruaru porque minha demanda vai ser resolvida. É muito importante isso pra gente. Perfeito. Então, se eu sou consumidor e preciso buscar o PROCON, onde é que eu posso encontrar? Qual é o endereço? Se tem algum número pra gente poder divulgar aqui também para quem está assistindo. O PROCON Caruaru funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. A sede fica na Rua Silvino Macedo, número 71, ali no centro de Caruaru, vizinho, na mesma calçada da Agência dos Correios, ali perto da estação ferroviária. O nosso atendimento presencial é feito mediante agendamento, que inclusive o consumidor pode fazer seu agendamento por WhatsApp, pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp, que é o nosso Tira Dúvidas, e até para agendamento também, é o 98384 5909. A gente tem esse canal aí, como eu te falei lá no início da conversa, o consumidor às vezes até tá aqui, eu vou tirar uma dúvida aqui com o PROCON. Vamos só repetir o número, só para anotar, DDD 81, certo, 98384 5909. Pronto. Temos também o nosso telefone fixo, também para tirar dúvidas, que é o 3101-0088. E o consumidor que quiser demandar também de sua casa, de seu trabalho, consegue fazer isso também, que hoje o PROCON recebe demandas online, que é por nossa plataforma Caruaru Digital. Então, o consumidor que entrar ali no site da prefeitura vai ver logo um íconezinho para demandas de PROCON. Então, o consumidor que não tem tempo, está ali no trabalho, não tem como ir,
mas eu preciso tirar uma dúvida, vai pelo WhatsApp, eu preciso abrir um processo, eu preciso abrir uma demanda, de um atendimento preliminar ou até mesmo um processo. Vai na plataforma Caruaru Digital também. Então, cada vez mais a gente tem buscado que essa rede de proteção ao consumidor, realmente o consumidor se sinta protegido, se sinta dentro dessa rede de proteção, para que a gente possa cada vez mais trazer um trabalho de excelência, um trabalho que cada vez mais a gente possa atingir outras pessoas, outras cidades até. A gente recebe também consumidores de outras cidades. O que a gente quer é trazer esses números, é fazer valer a cidadania, exercer a cidadania, porque você exercer o seu direito de consumidor é exercer sua cidadania. Então a gente tem esse trabalho muito, que eu sou apaixonada pelo PROCON, eu trabalhei há 20 anos, mas eu vou trabalhar tão satisfeita no mundo, porque é bom a gente ver isso, é bom a gente entender o trabalho, a importância de um órgão como o PROCON fazer um trabalho desse, de pessoas que não têm essa questão de limitação. A gente vê no judiciário que tem a questão de justiça gratuita, essas coisas assim. Não, lá qualquer demanda, a gente, sendo relação jurídica de consumo, o PROCON ele pode atender essa demanda. Então, a gente sempre se coloca à disposição do consumidor, do cidadão, para tirar dúvidas, dos fornecedores, inclusive, que é importante também o fornecedor bem orientado, para que a gente possa chegar aí a cada vez mais um serviço de excelência. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer muito pela participação. Foi realmente muito enriquecedor. Eu mesmo não sabia metade. E a gente conversou um bocado, não só sobre PROCON, sobre direito do consumidor. Eu acredito que foi também muito importante para quem está acompanhando a gente, o jovem advogado, o estudante do direito que está entrando nesse universo novo, cheio de desafios. As pessoas leigas assim como eu sou um curioso. Eu, como jornalista, sou um curioso de várias áreas e eu ouso, mas é tão importante quando a gente tem alguém que simplifique todos esses conceitos, né? Que quando a gente procura na internet é daquela pontuação tópicos, mas quando a gente vê experiências práticas, se torna um pouco mais simples a compreensão, né? Então eu quero agradecer de verdade pela participação. As portas estão abertas para voltar. Eu sei que falar sobre direito do consumidor tem muita coisa para falar, e o PROCON também, né? Eu não gosto de falar, pronto. Aí dane-se a falar, mas eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade da gente trazer esse tema tão apaixonante como é direito do consumidor, mas tão importante também no nosso dia a dia, para o jovem advogado, para o estudante de direito, que aí ainda vai pagar a cadeira de direito do consumidor. Preste atenção, é muito importante, apesar de ser uma partezinha ali do direito civil, mas é algo que vivenciamos todos os dias. Todos os dias a gente tem, a gente exerce, a gente pratica alguma relação de consumo, a gente compra alguma coisa, a gente, mesmo que não compre, mas já tem dentro de casa que comprou. Enfim, então, eu que agradeço pela oportunidade de me colocar à disposição para outros temas, para direito do consumidor de novo, porque é muito amplo. Então, a gente me coloca à disposição, coloca o PROCON à disposição para eventuais visitas, para quem quiser conhecer o PROCON, procurar a gente lá na sede para conhecer o trabalho da gente e agradecer muito a oportunidade. Perfeito. Também quero agradecer a colega, né, de profissão, Duda. A gente sabe como é essa luta de assessoria, né? Então, assim, eu sempre fui a favor de quando eu participava, né, do radialista, alguma coisa, também agradecer o convidado, mas também a assessoria, que é tão importante quanto para poder estar mostrando esses dados tão importantes para a imprensa e para a sociedade como um todo. Então, Duda, obrigado. Estendo o meu abraço também ao secretário Tiago. E agradecer também a Beatriz, a nossa técnica mais técnica aqui do Instituto. Juninho, que ele sempre me cobra, né? Mais uma vez eu tenho que mostrar o nosso zelador, nossos serviços gerais aqui, que a senhora até conheceu lá embaixo. Eu conheci, é o desenrolado. Juninho sempre me cobra. E para finalizar aqui no meio, Bia, para dizer que vocês estão acompanhando, tem alguma dúvida sobre o PROCON? Manda pra gente que a gente vai tentar responder também para você. Obrigado pela companhia de mais um programa aqui do Legalmente Falando. Semana que vem tem mais, na quinta-feira. Você é nosso convidado. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.